Escolha seguir Jesus Cristo e desapegue-se das seguranças do mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, versículos do 57 ao 62. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. E este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhes: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja celebra São Francisco de Assis. São Francisco foi um religioso italiano, o fundador da Ordem dos Franciscanos. Era filho de um rico comerciante, mas que fez votos de pobreza. Ele soube despojar-se de si mesmo, de toda a riqueza do mundo, para seguir a Jesus Cristo, segundo a essência do Evangelho. E o Evangelho de hoje nos mostra que Jesus, em seu caminho, encontra algumas pessoas que dizem a ele que querem segui-lo. Manifestam ali o desejo de segui-lo para onde quer que ele fosse. E diante dessa empolgação inicial em segui-lo, Jesus não hesita em explicar que, para segui-lo, se faz necessário ter mais do que um simples impulso, mais do que somente um simples desejo. É preciso ter total desprendimento e disponibilidade. A disponibilidade para a missão depende desse desprendimento, depende de despojar-se de si mesmo, das coisas do mundo, não só dos bens materiais, mas até mesmo do bem mais precioso que podemos ter, que são os nossos familiares. Seguir Jesus é exigente. Viver essa disponibilidade requer viver uma vida de exclusiva dependência de Deus. E essa exclusiva dependência dele nos colocará numa situação menos segura do que as raposas e as aves do céu. É isso que Jesus diz no Evangelho de hoje, que as raposas têm suas tocas, os passarinhos têm seus ninhos, mas aquele que decide seguir o Filho do Homem não possui essa segurança, não possui onde reclinar a cabeça. Precisamos estar decididos a seguir Jesus, despojando-nos das coisas desse mundo e disponíveis para o seu reino. Portanto, Jesus deixa bem claro que segui-lo não nos coloca numa situação de conforto, de segurança e de estabilidade. Engana-se aquele que busca seguir Jesus com essa pretensão, de ter uma segurança, de ter estabilidade nesse mundo, porque não vai encontrar. Aquele que segue verdadeiramente a Jesus Cristo nesse mundo, não encontra estabilidade e segurança. Jesus deixa isso bem claro, justamente para que o discípulo seja alguém comprometido com o reino de Deus, seja aquele que é comprometido com a salvação e não busque as seguranças deste mundo, com o desejo de possuir bens, com o interesse de posses. Aquele que segue a Jesus deve estar comprometido com o seu reino e com a salvação das almas. Jesus vai dizer também que quem põe a mão no arado e fica olhando para trás, ou seja, olhando para os outros interesses que não são os do seu reino,
não é digno de Deus, não será digno do reino dos céus. Por isso, nós precisamos estar decididos a seguir Jesus, despojando-nos das coisas desse mundo, das seguranças desse mundo, comprometidos e disponíveis para o seu reino, disponíveis para fazer a sua vontade. Nesse dia, peçamos a graça de estar comprometidos e disponíveis para a missão, assim como São Francisco de Assis. E então, possamos agora repetir a sua oração mais premente, a oração de São Francisco de Assis, a oração que nos mostra o verdadeiro sentido de seguir a Cristo. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Peçamos que desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que São Francisco de Assis interceda por nós. Deus te abençoe. Tenha um bom dia e até amanhã.